Então, hoje, no culto de oração, eu quero compartilhar com você sobre um tema pelo qual eu tenho cultivado um apreço há algum tempo e... Espera aí que a moto está passando aqui. A moto não, né? O barulho que ela faz está passando por aqui. É um tema que eu gosto e que eu tenho procurado orar, pensar, meditar na palavra de Deus, que é a eternidade. Então, se você estava aqui no último domingo, na aula da EBD, você já percebeu que a nossa aula sobre espiritualidade, ela vai caminhar nesse sentido, né? Para a eternidade. Inclusive a mensagem que eu preguei também pela manhã, chamados à eterna glória, também caminhou nesse sentido. E hoje eu quero dar mais um passo nessa jornada, refletindo a respeito da eternidade. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 90. Nós iremos ler alguns versículos, porque o tema da nossa mensagem hoje é orar contemplando a eternidade. Eu quero trazer com você essa experiência, eu quero apresentar para você essa experiência de orar contemplando a eternidade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 90 e nós iremos ler apenas 3 versículos, mas a meditação, né, a reflexão será em torno de todo o Salmo e também de outros versículos aqui da Escritura. Então, Salmo 90, a partir do versículo 1, eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 12, tá bom? Então, o versículo 1, 2 e o 12. Versículo 1, Salmo 90, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, diante da revelação do Senhor, nos submetemos à Tua vontade e à vontade do Teu Espírito nesse momento, para que essa mensagem e as reflexões que o Senhor já tem colocado no meu coração possam ser compartilhadas conforme a Tua vontade, Pai, e não conforme a minha vontade. Que Teu Espírito Santo possa direcionar essa mensagem através de mim, mas também em cada um dos irmãos e irmãs que irão receber essa mensagem. Nós oramos assim, confiando na Tua soberania sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse é um salmo, né, que com certeza você já ouviu. Se você não ouviu sobre este salmo, você ouviu sobre o que vem logo em seguida, que é o Salmo 91. E eu lembro que era muito comum, antigamente, as pessoas deixarem a Bíblia aberta exatamente aqui no Salmo 91. Né? Era muito comum, era quase que foi um sinal de proteção. Né? Então, eu quero ir com você aqui no Salmo 90. E aí quero refletir a respeito da oração que contempla a eternidade. Se você percebeu na maneira como eu entoei aqui a leitura, eu li como se fosse uma oração. Eu comecei assim: Senhor, porque a nossa oração, é claro que nem sempre nós conseguimos expressar bem as nossas palavras, mas quando nós conseguimos torná-las claras para a gente mesmo, a gente sempre começa essa oração com o Senhor. Porque esse salmo, ele é uma oração, e é por isso que o título que eu trouxe é Orar Contemplando a Eternidade, porque este é um salmo que vai o tempo inteiro descrever a nossa realidade finita, humana, caída e a soberania de Deus, e mostrar o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas, mostrar o quanto Deus é poderoso sobre todas as coisas, mas também como Deus cuida de nós, apesar de nós sermos pecadores, como Deus
é o nosso refúgio, apesar de muitas vezes nós queremos nos desviar desse caminho do refúgio do Senhor. Como Deus tantas e tantas vezes cuidou do seu povo, apesar do povo desrespeitar a Deus. E isso causar a ira de Deus. Então, o tempo inteiro aqui nesse salmo vai ter essas observações do ser humano finito, que se interage e se comunica e se relaciona e olha para esse Deus que inalcançável de alguma forma, porque eu não posso tocar a Deus, mas eu posso conhecê-lo. E eu quero mais para frente trabalhar um pouco melhor essa ideia do conhecimento de Deus. E eu quero demonstrar com você essa noite como a nossa oração ela pode contemplar a eternidade. Como nós devemos e podemos orar, né? Porque eu estou buscando aqui falar de duas coisas: uma oração e ao mesmo tempo que é uma contemplação. Ou seja, é quase uma oração na qual você vai expressar ali e expressar-se de forma diferente e sem medo disso. Você não precisa ter medo da eternidade, nem medo de Deus. A Deus nós devemos temer, e nós vamos conhecer isto através deste salmo. É interessante pensar nesse salmo porque ele foi escrito por Moisés. Embora, enfim, ao longo da história essa autoria seja rejeitada por alguns, adepta por outros, eu acredito que ele foi escrito por Moisés. Assim está aqui na minha Bíblia, acredito que também está na sua. Então eu não discuto, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, pensar nisso, pensar em Moisés como autor do Salmo, me lembra e remete tão somente ao que aconteceu e como foi a jornada de Moisés. Uma jornada de muitas lutas, né? Uma jornada ali de muitas decisões, de acertos e de erros, mas de um homem que se submeteu à vontade de Deus desde o primeiro momento em que Deus se apresentou a ele. Moisés, tire as sandálias do seu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Então, naquele momento, ele já se submeteu a Deus. E essa jornada ao lado de Deus apresentou a Moisés o Deus que ele ainda não conhecia. O Deus que escolheu a ele para se apresentar a ele e que ele conduzisse o povo, como você bem conhece, para a libertação da escravidão no Egito, a libertação da opressão, a libertação do jugo que estava sobre o povo no Egito. Então, essa chamada de Moisés, as decisões que foram acontecendo ali na trajetória de Moisés, de Deus levantar esse líder, de Deus trabalhar o coração desse líder, de Deus encorajar ele constantemente para que ele seguisse com o povo marchando. Ora, Moisés, diga ao povo que marche. Ora, Moisés, eu sou com você e sou com a sua boca. Ora, Moisés, você tem que dizer para esse povo ir. Aí o mar, Senhor, o mar não esquenta a cabeça. E os cavaleiros de Faraó também não esquentam a cabeça. Mas Moisés, ao escrever este salmo, a gente percebe que, como ele trabalha constantemente essa ideia de eternidade, de conhecer a Deus, de buscar sabedoria, talvez ele já tenha escrito esse salmo numa idade mais avançada, em que ele já estava mais maduro e que ele já tinha visto muito sofrimento. Tanto que em alguns momentos do Salmo, por exemplo, aqui no versículo 7, ele vai dizer assim: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Ou seja, talvez as experiências ali do deserto, e de ver tantas mortes,
Porque as pessoas que se rebelavam contra Deus, elas não entraram na terra prometida. E na verdade toda aquela geração que sai do Egito morre no deserto. Então esse sofrimento que Moisés vai apresentando, por exemplo, ele fala aqui pra gente, ó, no versículo 5, tu os arrastas, né, ou seja, as pessoas, né, na torrente são como um sono, são como a relva que floresce na madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, ele está falando aqui da brevidade da vida de uma forma metafórica, né? Associando isso ao crescimento de da relva, ou seja, da grama que nasce, apresenta ali o seu vigor, a sua beleza, mas ela murcha e seca. E foi isso que ele viu. Ele viu pessoas que saíram crentes em Deus, que Deus estava libertando elas da opressão do Egito, mas que em algum momento ali se desviaram e ficaram pelo caminho. Então, é interessante a gente perceber também essa estrutura do Salmo, desse diálogo entre o ser humano e Deus. O ser humano coloca ali as suas observações e os seus pensamentos, as suas palavras a respeito de Deus, e eu acho isso muitíssimo interessante, porque numa cultura religiosa, onde você muitas vezes é ensinado, não estou falando que seja o nosso caso, estou expandindo aqui a mensagem, mas que muitas vezes ensina e quer colocar você pensar de uma forma quadradinha, isso aqui nos mostra que nós não devemos temer a eternidade, nós devemos temer o Senhor, nós devemos ter reverência a Deus, porque Ele é o Senhor. Então, o Salmo apresenta para a gente também que, aqui no versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ou seja, perceba essa proximidade entre Deus e o seu povo. Perceba esse cuidado de Deus pelo qual nós acabamos de enfatizar aqui na oração. Senhor, demonstre o Teu cuidado com o Teu povo. Perceba como a percepção de Moisés, apesar do sofrimento, era reconhecer que Deus era o refúgio. E não era um refúgio passageiro. Ele vai dizer para a gente que era um refúgio de geração em geração. Ou seja, o tempo foi passando, Moisés entendeu a passagem do tempo e percebeu, ora, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece cuidando. E foi por isso que nós oramos. Então, perceba como o Salmo e a oração se inicia com esse reconhecimento de que, de geração em geração, Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida das suas necessidades. Deus é quem cuida daquilo que você precisa. O que é que você precisa? Que Deus não possa conceder. O que é que você tem de necessidade que você acha que o Senhor ainda não te atendeu, que você pode apresentar em oração? O que é que você busca tanto? Apresente a Deus. Deus vai dizer para você se isso é bom, se isso não é bom, se está no tempo de você receber isso que você deseja, se está no tempo de você não receber isso que você deseja. Porque nós pedimos muitas coisas. Lá, Tiago escrevendo, lá no Novo Testamento, vai dizer que vocês não recebem porque pedem mal. E muitas vezes, esse pedir é para vocês se deleitarem nas próprias vontades de vocês. Então aqui eu quero já fazer uma primeira aplicação. Orar contemplando a eternidade é, antes de tudo, pedir pela vontade de Deus. Que é o que Jesus faz lá na oração do Pai Nosso. Então, quando eu contemplo a eternidade, pensando que a eternidade é a presença, é viver na presença de Deus, pensando que, e almejando viver nessa presença, eu tenho que buscar a vontade de Deus para que eu possa caminhar em direção a ela. Orar, contemplando a eternidade, é buscar a vontade de Deus.
Essa é uma primeira aplicação que eu quero fazer aqui. Mas não é buscar a vontade de Deus somente para tomadas de decisões nos momentos difíceis. Eu estava refletindo sobre isso nesses dias das férias, né? Porque aí a gente fica com um tempo ocioso ali. E eu fiquei pensando, Senhor, me direciona, me mostra qual é a tua vontade para que eu viva bem esses dias de férias. Para que o meu ócio não seja algo que vá me destruir depois. Que eu vá ali querer ficar vendo algum conteúdo que não vai me agregar em nada. Ou que eu queira ir para algum lugar onde aquilo não vai ser bom para mim, nem para minha família. Ou até que eu esteja em determinadas circunstâncias em que o meu testemunho ali possa ser ruim. Então eu comecei a orar, Senhor, me mostra qual é a tua vontade para que eu viva bem esses dias de descanso. Era uma oração que eu nunca tinha feito. E eu vivi muito bem esses dias de descanso. Pude aproveitar bem e sentir. Sabe quando você come algo que você se sente assim saciado? Pronto, foi esses meus 9 dias de férias. 9 dias. Eu não tinha tirado uma férias de 9 dias tão bacanas. Então, orar contemplando a eternidade é buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Porque nos refugiamos em Deus. Mas só iremos buscar Ele para resolver as situações difíceis e as fáceis. E aquilo que é mais simples, será que realmente é tão simples assim? Eu acho que é muito arrogante da nossa parte, humana muitas vezes, achar que tem decisões que podem passar por Deus e outras que não precisam passar por Deus. Não. Contemplar a eternidade é submeter-se à vontade de Deus. E a vontade de Deus designa tanto aquilo que é difícil, como aquilo que é, digamos assim, do descanso, do nada fazer, ou da alegria, da contemplação. Tudo isso também é determinado pela vontade de Deus. Por quê? Porque você tem necessidades específicas. E Deus cuida das suas necessidades específicas. Deus lhe dá aquilo que você precisa. Então, no versículo 2, Moisés começa a apontar que essa eternidade se dá, como nós sabemos, desde sempre, digamos assim. Desde sempre, antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em uma outra oportunidade, eu comentei sobre a distinção dos tempos, das eras, desse de eternidade a eternidade, ou seja, da existência contínua de Deus em todo o tempo, conhecido ou não conhecido, entendido ou não entendido, ou seja, desde todo momento que se pode imaginar, Deus já existia, de eternidade a eternidade. A nossa régua de tempo era diferente, e o salmista vai colocar isso no versículo 4 da seguinte forma: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Essa percepção do tempo que vai passando, que vai sendo vivido, para nós, muitas vezes, é da seguinte maneira: é sentindo as dores, o cansaço, é sentindo a labuta, é sentindo as dificuldades. E eu achei muito bonito, lendo um livro do J.I. Packer, quando ele fala que nós pensamos nessas coisas e as chamamos de, são as nossas cruzes. É a nossa cruz que a gente tem que carregar, é esse cansaço, esse enfado. É o que o Moisés vai chegar à conclusão de dizer: olha, a nossa vida chega ali a 70, 80, mas passar disso é canseira, é enfado. As nossas forças, elas de fato vão acabando. Mas a promessa da palavra de Deus é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então, o que eu posso dizer?
diante dessa palavra? Senhor, renova a minha vida. O Senhor está renovando as suas misericórdias sobre a minha vida. Então, eu quero perceber isso, Senhor. Talvez eu não esteja entendendo isso. Isso também é orar contemplando a eternidade. É perceber as ações de Deus na sua vida diariamente. Se Deus está te dando oportunidade de viver, use essa oportunidade de viver que você tem hoje, de contemplar a sua celeste casa. Sabe, tem um hino, acho que é o 580, Céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Eu vou morar no lindo céu. Busque, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus. Também busque oportunidades de viver essa vontade. Algo que muitas vezes nos atrapalha é o comodismo. É o estacionar ali, né? Eu conheço e eu já sei de uma determinada maneira de orar, eu já sei a estrutura da Bíblia, ou seja, dos livros, de como a história bíblica é narrada, eu já conheço. Pô, eu já sei os mandamentos. Tudo bem, bacana. Então, continue conhecendo, continue orando, continue buscando. Há novos desafios para você. Há novos desafios. Ore contemplando a Deus. Nesse mesmo livro que eu citei, esse mesmo autor que eu citei, né, o J.I. Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele vai falar que existem pessoas que conhecem, sabem muito bem sobre Deus. E aí ele vai fazer a distinção entre as pessoas que sabem sobre Deus e as pessoas que conhecem a Deus. Eu achei isso muito legal. As pessoas que sabem sobre Deus, às vezes elas sabem orar de uma maneira bonita, elas conhecem a Bíblia, elas sabem boas maneiras de se portar, elas têm boas ações, boas atitudes, elas fazem atitudes de caridade, de filantropia interessantes, mas muitas vezes baseada naquilo que elas sabem sobre Deus. Não necessariamente elas conhecem a Deus, porque ele vai dizer que a primeira característica de quem conhece a Deus é a vida de oração buscando pela vontade de Deus. Porque às vezes você passa a vida ali num ativismo intenso e achando que isso é conhecer a Deus. Então, como eu estava dizendo, orar buscando em primeiro lugar a vontade de Deus. Orar também oportunidades de viver essa vontade de Deus. Ora, mas será que Deus não vai dar a vontade e as oportunidades? Sim. Então que você possa viver isso. Você possa orar isso, que a sua vida de oração seja exatamente a oração que você faz. Então, o salmista aqui, né, o Moisés, ele vai de forma esplêndida colocando essas dificuldades e necessidades, né, esse diálogo entre a eternidade, entre Deus eterno e o ser humano. Vai colocando todas essas, todo esse diálogo a fim de chegar aqui no versículo 12, que talvez é o versículo mais conhecido do Salmo, quando ele pede que, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque a vida é breve. E orar contemplando a eternidade nos livra de viver com medo dessa brevidade da vida. Eu não preciso temer a morte, sabendo que a morte vai me levar ao encontro do meu Senhor. Então eu quero viver, enquanto eu viver, eu quero viver de maneira sábia. Eu quero orar para contemplar a eternidade buscando o quê? Sabedoria. Sabedoria para viver como? Viver bem, viver
a vontade de Deus. E ele prossegue, pedindo que Deus tenha compaixão. Por quê? Porque apesar de muitas vezes nós buscarmos sabedoria, de agirmos com sabedoria em determinados momentos, nós experimentaremos, dias difíceis. Eu até gosto de pensar numa ideia que não é tão comum, mas que eu gosto, que é de que às vezes nós precisamos entender e viver o mal de cada dia também. O bem nós já buscamos constantemente e às vezes recusamos o mal. Não, deixe que Deus, que governa sobre todas as coisas, lhe mostre a razão de você muitas vezes estar enfrentando determinadas coisas. Não queira somente retirar aquilo que é mal. E aí a oração se reveste nesse tom de pedir compaixão, pedir misericórdia. E isso também é orar contemplando a eternidade. No versículo 14, Moisés fala: sacia-nos com a tua bondade. Em outras versões, satisfaz-nos com a tua bondade. E eu fico pensando que essa satisfação, de fato, é o que nós devemos buscar. Satisfação aqui dá aquela ideia de contentamento. Contentamento, eu acredito que é uma das virtudes que mais a nossa oração, que contempla a eternidade, deve nos dar. Porque essa é uma das características mais difíceis de desenvolver. Estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. Seja com o nosso corpo, seja com os nossos bens materiais, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, com a nossa igreja. Essa satisfação, ela é difícil de ser alcançada. Por quê? Porque a todo tempo nós vemos possibilidades de outras coisas. De uma casa melhor, ou de um carro melhor, de um trabalho melhor. Nós vemos possibilidades. Mas o que a gente precisa compreender é que essa satisfação nos leva a um crescimento em Deus, não necessariamente um crescimento pessoal no trabalho, um crescimento financeiro. Crescer em Deus e crescer nas circunstâncias da vida são coisas diferentes. Então, o que a gente deve buscar é satisfação em Deus. Estando satisfeito com a presença de Deus e com a vontade de Deus sobre a nossa vida, aí sim, Ele direciona as nossas necessidades. E aí precisamos nos satisfazer com as bênçãos que Deus tem trazido até nós. E essa é uma realidade que eu acredito que é um desafio para todos nós. Esse contentamento. Mas é um contentamento somente naquilo que vai bem? Não, naquilo que não vai bem também. Se é a soberania de Deus que está orientando a sua vida, você precisa compreender e ser satisfeito e saciado com a bondade de Deus, mas também com o silêncio de Deus. Então, tendo falado tudo isso, eu quero encorajar você a orar contemplando a eternidade. A orar buscando essa vontade de Deus, que é boa, como nós conhecemos, que é perfeita, como nós sabemos, que é agradável. Eu quero desafiar você a orar ainda essa noite, contemplando a eternidade. Não apenas orar contemplando a sua satisfação pessoal, mas orar contemplando a vontade de Deus na sua vida. Senhor, o Senhor quer que eu esteja aqui onde eu estou, nesse trabalho? Eu quero me sentir satisfeito e pleno nele. Senhor, a casa que o Senhor me deu para eu viver, às vezes eu não me sinto satisfeito nela. Mas se é aqui que o Senhor
me deu como bênção, eu quero me sentir pleno e satisfeito aqui. Eu quero me sentir saciado pela bondade do Senhor aqui. Porque nós não devemos temer essa oração. Porque isso não nos fará desejar o que é do mundo. Lembre que nós oramos contemplando a eternidade. O que isso nos dá é satisfação para viver bem e agradando a Deus enquanto estamos nesse mundo. Deus não nos fará amar todas as coisas do mundo. Deus nos fará amar Ele. Amando a Ele, nós estaremos, né, nessa constante oração, nessa constante meditação a respeito da eternidade. É deixar que a eternidade invada a sua vida e transforme a sua vida. Eu acho que essa oração, em algumas circunstâncias, ela vai trazer grandes mudanças para a sua vida. Vai trazer também mais paz para o seu dia. Mais paz não, vai trazer paz para o seu dia. Você não vai temer mais a circunstância. Se você está confiando em Deus que é eterno, que habita a eternidade, que é para lá, para onde você deseja ir, você não vai temer mais. Você não vai ter medo mais se você vai ser mandado embora do trabalho, se o carro vai quebrar, se a casa vai... Enfim, você não vai temer mais essas coisas. Você não vai temer mais. E ainda que você venha sentir isso, claro que você vai sentir. Esse é o grande paradoxo, né, da fé. Por mais que você venha sentir, o Espírito Santo vai te lembrar. Eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele faz uma descrição, né, de todo o seu chamado e de toda a sua linhagem espiritual. E em determinado momento ele diz assim, né? Mas eu observo tudo isso e percebo que nada disso tem valor. O que me importa é Cristo. Porque eu não julgo que eu já tenha alcançado tudo aquilo que eu gostaria, mas eu não deixo de seguir para o alvo, que é Cristo. Orar contemplando a eternidade é seguir para Cristo. Jesus nos ensina, lá na oração sacerdotal de João 17, que a eternidade é conhecer a Deus, o único Senhor, e a Jesus, o Filho que Ele enviou. E a oração, por fim, a oração que contempla a eternidade, ela vai nos apresentar cada vez mais esse Deus gracioso, que Moisés fala aqui no versículo 1, o Deus que cuida, mas também o Deus soberano, criador, também o Deus que dá sabedoria, também o Deus que intervém, também o Deus que, conforme a sua vontade e no momento adequado, Ele vai nos fazer descansar eternamente. E também é o Deus que, pela infinita misericórdia, revelou para nós, que cremos na sua palavra, que o seu Filho vai voltar. E quando o Filho voltar, Ele julgará todas as nações. Orar contemplando a eternidade nos tira do centro e coloca o único Senhor, o único digno verdadeiramente de estar no centro, que é Deus. Tira esse coração humano, falho, pecador, cheio de vontade mundana, e coloca a vontade de Deus. Isso é orar contemplando a eternidade. E eu encorajo a você a orar dessa forma.
contemplando e ansiando pela eternidade. Chegou mais algum pedido de oração, Lucas? Não? Então, para finalizar, eu quero elevar ao Senhor mais uma vez o nosso coração, a nossa mente e clamar, né, que Ele nos faça viver sinceramente essa oração que contempla a eternidade. Ore comigo. Senhor, eu coloco as minhas palavras diante do Senhor, a minha mente, os meus pensamentos diante do Senhor, e quero orar agradecido por esta palavra que nos encoraja a viver buscando a sua vontade e não a nossa, buscando a tua palavra e não as nossas muitas palavras, buscando o teu Espírito, Pai, para nos dar sabedoria, para nos convencer do quão nós somos necessitados da tua misericórdia, Pai. Eu quero, nesta oração, Pai, orar com os meus irmãos, com a tua igreja, com o teu povo, e também por esta oração ser desafiado a orar contemplando, Pai, cada vez mais a eternidade, buscando cada vez mais conhecer o Senhor e a sua palavra, buscando cada vez mais viver em obediência a Jesus e buscando também, Pai, cada vez mais ser direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Esteja conosco, Senhor, nos nossos dias bons, nos nossos dias maus. Ensina-nos, Pai, a buscar sabedoria, a buscar o que nós necessitamos e não aquilo que temos vontade de possuir, a buscar no Senhor aquilo que satisfaça a vontade do Senhor sobre nós e os planos e o propósito do Senhor sobre nós. Que a tua igreja, Pai, te ouça o teu Espírito e ouça o teu Filho, e que ouvindo ao Senhor possa fazer conforme a tua vontade, Pai. Nos abençoa nesta noite, nos dá descanso ao coração, nos dá paz, e que possamos decididamente orar contemplando a eternidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.